Olá pessoal, né? Como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus alunos, né? E aí, preparados para a aula de hoje, aqui no nosso canal TV Pilar 3? Como eu disse em um dos meus vídeos, né? Meus primeiros vídeos. Esse canal Pilar 3 é dedicado para as minhas aulas de filosofia, arte e inglês. Daí vem o nome, né? E aí, estamos aqui, como vocês devem ter notado, eu não comecei falando inglês. Então não teremos uma aula de inglês hoje. Teremos uma aula de arte, né? Principalmente a arte do 8º ano, né? Essa parte aqui é do 8º ano, né? Você vai encontrar no livro de arte, capítulo 2, um capítulo que fala o cotidiano por meio da arte. Primeiro a gente vai observar que cotidiano é algo do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Coisas que acontecem com uma certa frequência. Por exemplo, do acordar ao dormir é o meu cotidiano, as ações que eu faço. Dentro da arte a gente vai ver que esse cotidiano é retratado diante das ações dos seres humanos. Como eles vivem, como eles agem, como eles se situam dentro da sociedade, diante das suas ocupações. E a gente vê a ação das pessoas que estão na rua, que estão naquele corre-corre, que estão com aquela pressa, que estão agora, por exemplo, o cotidiano que a gente vive atualmente, que muitos estão em casa, sem sair, com precaução, né, com cuidado, que a regra diz, fique em casa. E aí, gente, fique em casa, deixa isso aí passar. Só saia quando realmente for necessário. Então, o cotidiano atual é um cotidiano bem diferente, né? Mas há pessoas que têm que sair para trabalhar. Então, para algumas pessoas, o cotidiano não mudou. Mas na arte, é a observação dos artistas em retratar como as pessoas agem. Como as pessoas, elas vivem. Quais são as suas ações? Por exemplo, eu retratar em um desenho, em um quadro, as pessoas ali trabalhando, né? É o marceneiro, é o pintor, é o professor dando sua aula. E aí fala um pouquinho disso. E dentro também desse capítulo, vamos estudar Caribé. Caribé, né? Depois eu enviarei um vídeo falando sobre ele, né? Com mais propriedade sobre Caribé. E o interessante é que Caribé sai da Argentina, né? Ainda jovem, e vem para o Brasil. E aí muitas pessoas talvez não saibam que ele é argentino, mas que veio para a Bahia. Depois também morou um tempo no Rio de Janeiro e acabou se naturalizando brasileiro. Mas ele não é realmente de origem, nacionalidade brasileira. Ele é argentino. E aí o que acontece? Caribé, né? Ele retrata o cotidiano das pessoas mais humildes e a religiosidade. Nas observações, o que acontece é o seguinte: ele, depois de um certo tempo, ele vai trabalhar com o irmão dele em um ateliê, e quando ele vai trabalhar com seu irmão, ele começa a aprender muita coisa. E ele observa, e ele passa por várias ações, ele passa por várias funções. Ele não foi um simples pintor, como aqui diz no próprio material de vocês. Olhe quanta coisa a gente pode falar dele.
Além de ser pintor, ele é gravador, desenhista, ilustrador, mosaicista, ceramista, entalhador, muralista. Ainda foi trabalhar num jornal, no jornal Tribuna da Imprensa, né? Entre os anos de 1949 e 1950. E trabalhou no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, né? Foi uma recomendação do escritor Rubem Braga. E ele trabalhou no jornal Tribuna, como eu falei, com o jornalista Carlos Lacerda. Então, Caribé é uma figura importante e conhecida no meio artístico. E qual é sua característica? É isso que eu coloquei aqui, meus amigos. Ele retrata o cotidiano das pessoas mais humildes. Ou seja, ele senta em determinado lugar, principalmente quando ele está ali em Salvador, observa pescadores, lavadeiras, né? Pessoas praticando a capoeira, e começa a pintar os seus quadros baseado nisso. Quando ele está na Bahia, descobre a riqueza da religiosidade dali, principalmente a questão de várias religiões, né? É um celeiro de religiões adversas e diversas, e também o destaque para o candomblé, né? Há muitas festividades em cima disso. E com essa observação do cotidiano das pessoas aonde ele viveu, ele começou a pintar os seus quadros, né? Podemos observar como destaque, né, o quadro Cotidiano de 1995, o Folclore de 1991 e Capoeira na Praia de 1984. Se vocês observarem no livro de vocês, né, nas páginas 17 e 18, vocês vão observar que Caribé, em seus quadros, retrata realmente o cotidiano das pessoas e também a questão da religiosidade. Veja, o folclore é uma festividade bem popular, o próprio nome já diz, né? E essa festividade chamou muita atenção. E ele retrata nesse seu quadro Folclore justamente a comemoração. Aí você vai ver pessoas no seu cotidiano de vida rural. Você vai observar os elementos folclóricos, né? Você vai observar a capoeira. Então, você vai observar essa característica forte de Caribé nos seus quadros. E um grande ponto que temos aqui a observar é a utilização, Caribé, né? É a utilização de cores rebaixadas e esmaecidas em suas obras. Rebaixadas por causa do uso de tons mais suaves. Esmaecidas é algo que é mais apagado. É algo que é relacionado a algo que também não é tão vivo. Só que com essa combinação de rebaixados e esmaecido, nós vamos ter destaque em alguns elementos de contraste dentro dos seus quadros. Você vai encontrar mais ou menos fundos rebaixados, esmaecidos, e vocês vão encontrar elementos frontais, né, em destaque no desenho. É quase como se fosse um alto relevo, né? Então, esse é um destaque na questão de Caribé. Dentro do que foi explanado nessa aula, os alunos devem fazer as atividades das páginas 18, 19 e deve ser feito aí, pessoal, uma leitura na página 20 sobre cotidiano. O que é cotidiano? Então faça essa leitura sobre cotidiano, se intere mais sobre essa questão de
cotidiano. E aí você pode responder também a página 21, aonde tem uma questão justamente que fala sobre o texto que você leu. Essa é a nossa tarefa. Façam, volte o vídeo, analise, leia o conteúdo que fala sobre Caribé e o cotidiano por meio da arte. Vá em busca de informação, pesquise, é assim que você aprende sobre arte. Vamos ficando com nossa aula de arte por aqui. Essa aula de arte é uma aula destinada mesmo ao conteúdo do livro, né? E talvez muitos elementos que estão aqui não interessem a todos que assistiram o canal. Mas a explicação sobre os elementos do tema e da figura de Caribé é importante que você tenha prestado atenção no vídeo. Vá em busca de mais informação, faça pesquisa sobre esse cotidiano da arte, assistam vídeos sobre Caribé, estarei colocando nos grupos para vocês vídeos falando sobre Caribé. Espero que tenha gostado, que aproveite a aula, que tenha aprendido algo. Façam as atividades do livro e estarei com vocês, se Deus quiser, em breve. Estou com muitas saudades, pessoal. Então, ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar aquele like bem legal, né? Pode fazer algum comentário se vocês quiserem. E até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.